Seja bem-vindo, marceneiro, marceneira, a mais um episódio do Marcenaria 2x, onde nós tratamos estratégias que vão ajudar você a dobrar a produção da sua marcenaria sem trabalhar mais por isso. Eu sou o Vitor Hugo Rebelato, marceneiro, e o tema de hoje é 3 erros que você deve evitar ao tentar dobrar a produção da sua marcenaria. Então, vamos lá. Antes de mais nada, se tiver um barulho aí, pessoal, tá dando uma chuvarada aqui, então se tiver um chiado no fundo, fica tranquilo, tá bom? Que a gente vai tentar deixar mais fácil possível para vocês entenderem. Mas então, o primeiro ponto, o que é tentar dobrar a produção e quais são as dificuldades que as pessoas têm? O problema é que muitas pessoas tentam fazer isso ou do jeito errado ou têm medo de fazer isso, nem tentam fazer, o que é pior ainda, né? Elas ficam com medo de errar ou ficam com medo de não saber o que fazer e perder dinheiro, ter problemas com isso, né? Elas não sabem por onde começar. E a gente entende muito bem, né? Porque nós passamos por isso, né? Nós aqui na nossa empresa, a gente teve medo de começar isso. Na verdade, a gente achava que a nossa marcenaria não precisava aumentar a produção, que estava tudo ok, que a gente tinha vendas, e tinha produção, estava tudo fluindo muito bem. Então nós achávamos que estava tudo ok. Mas aí a gente começou a colocar os pingos nos is e a gente começou a ver que, na verdade, a gente precisava organizar coisas antes de ter que aumentar a produção, né? E esse é um dos erros que as pessoas começam a ter, né? Elas acham que tem que aumentar a produção para ganhar mais, mas na verdade elas precisam começar lá embaixo, organizando a produção, atendimento ao cliente, várias coisas, para aí elas começarem a dar os primeiros passos para poder organizar a produção da sua empresa. Por isso é que hoje nós vamos mostrar para vocês aqui 3 coisas que podem estar aí atrapalhando, né, a organização da sua empresa e até mesmo bloqueando você de conseguir aumentar ou dobrar a produção da sua empresa, né? 3 coisas que vão ajudar a você a resolver. Então você já vai poder sair daqui já podendo ir organizando a sua empresa, né? E a primeira delas, que é uma das coisas que as pessoas têm problemas, é não ter data definida para atender o seu cliente. Primeiro ponto, não ter data definida para atender o seu cliente. O segundo ponto é não ter horário para sair da empresa. Vou colocar um relógio aqui. Hora para você. Já vou explicar. E o terceiro, ter medo de terceirizar. Terceirizar. Terceirizar, isso mesmo. Então, pessoal, esses são 3 problemas que muitas pessoas têm, nós já tivemos e nós conseguimos resolver eles com o passar dos anos para nós poder conseguir ter uma produção organizada na nossa empresa, a gente conseguiu aumentar a produção dela sem a gente ter problemas com dívidas, um atropelamento de prazos e etc. E que ajudou muito nós a nós termos o tempo livre que nós temos hoje, nós aliviar bastante o estresse emocional e físico que nós estávamos tendo dentro da empresa. Então, com certeza, esse conteúdo também vai ajudar você. Mas aí você deve estar perguntando, tá, mas por que eu tenho que saber isso? Qual que é a importância disso? Bom, pessoal, a gente fala muito sobre isso, mas o maior benefício é o tempo que você tem, o tempo para você. Nós, como empresários, você como empresário, você não pode ficar preso dentro da sua marcenaria, você não pode estar ali preso dentro dela, sendo que você montou uma empresa, um negócio, uma marcenaria para você trabalhar, você ter tempo, você poder ganhar um pouco a mais de dinheiro, porque senão seria muito melhor você estar trabalhando de funcionário, lá trabalhando, sair 5 horas do serviço, aí você vai para casa e você não fica se preocupando com o cliente, fica se preocupando em entregar móveis, o funcionário ele trabalha ali o horário dele fixo, ganha o salário dele, beleza. Agora você como patrão, tendo empresa, tá preso ali na empresa, você não consegue ter tempo para você, para sua família, você não consegue aproveitar o seu dinheiro, tem alguma coisa de errado. E isso é muito perigoso se você não conseguir resolver esses 3 erros que nós vamos mostrar, porque pode levar a sua empresa à falência. A sua empresa, você pode levar a sua economia pessoal e financeira da empresa para o fundo do poço. Mas por que a economia pessoal e da empresa? É muito perigoso isso, pessoal, porque você, que é um empresário, você tem que administrar as contas da sua família e as contas da empresa. Elas são juntas, né? Porque você administra as duas, mas elas são 2 coisas separadas, né? Você tem que ter o dinheiro para você sustentar a família e o dinheiro para sustentar a empresa.
E se você não começar a organizar isso aqui, os seus horários, os seus atendimentos, e não conseguir alimentar sua produção, você vai perder a empresa e, consequentemente, o custo, o ganha-pão da sua família. Então, olha o perigo que pode ser você não conseguir equilibrar essas duas coisas, né? Então, por isso que é muito importante você ficar atento a esses pontos. E isso aqui você já pode começar a pensar, enquanto nós vamos explicando, quando que eu devo implementar isso, qual é a melhor hora de eu já começar a pensar em fazer isso. É lá no atendimento ao cliente, o primeiro contato, a primeira ligação que ele fizer para você, com o seu fornecedor, a negociação de valores que você vai ter com ele, com os seus funcionários. Se você trabalha em família, com a sua esposa, com os seus filhos, combine com eles os horários que vocês vão trabalhar, os valores que vocês vão receber ou pagar, as compras. Então, no primeiro contato, com as primeiras pessoas que trabalham com você, é a partir daí que você já vai ter que começar a implementar isso. Então, enquanto eu vou explicando, vá pensando, na hora que eu atender meu cliente, como é que eu posso fazer isso? Na hora de negociar com o meu funcionário, como é que eu posso combinar com ele os horários? Na hora de eu combinar com a minha família, quando nós podemos economizar um pouco, se a gente pode investir numa máquina ou na terceirização, como é que nós podemos combinar isso? Então já vai pensando para você já poder implementar, pessoal, porque não é só assistir um vídeo bonito, interessante, é colocar a mão na massa, na prática, para você não ter problemas na sua empresa. Vamos lá então ao primeiro item, né? Não ter data definida para atender o seu cliente. Eu vou marcar aqui para a gente não esquecer, ó. Primeiro, né? Não ter hora, um calendário, né? Para você atender o seu cliente. Isso aqui é muito perigoso. Você não ter, achar minha caneta vermelha, você não ter uma data e uma hora para atender o seu cliente. Pessoal, todos nós temos dias de 24 horas. Ninguém tem um dia a mais ou a menos. Então todos nós temos que saber a hora que nós temos que atender o cliente e o cliente também tem que saber a hora que ele pode ser atendido. E nós que trabalhamos com a marcenaria, você que é marceneiro, você também trabalha horário comercial, correto? Ele provavelmente também vai trabalhar um horário comercial. Se ele não for dono de uma empresa, se não for uma pessoa que tem algum horário especial, que trabalha num turno noturno, ele vai trabalhar ali das 7, 8 horas da manhã até as 6, 7 horas da tarde. E qual vai ser o horário que você vai atender ele? Se ele não pode sair da empresa dele, o patrão não dá uma folga de 1 minuto para ele sair para ver o projeto, consequentemente você provavelmente vai ter que atender ele depois do horário. Ou mostrar o projeto para ele, ou ir lá na casa dele tirar a medida. Mas em todos os casos, isso são exceções. Porque uma hora ou outra, ele vai ter uma folga. Você é o dono da empresa. Você que tira a medida, se não for o seu arquiteto, qual que é o melhor horário? Ah, combina com ele. Que horário você pode me atender? Ah, eu só posso domingo às 10 horas da noite. Poxa, só domingo às 10 horas da noite? Será que ele não tem um horáriozinho no café dele? Ou será que ele não tem um vizinho ou um parente que mora perto da casa para tirar medida? Ou se for mostrar o projeto, será que você não pode atender ele online? Pelo Zoom, hoje tem ferramentas online que você consegue fazer transmissões? Então você tem que saber combinar e negociar já no primeiro contato com ele o melhor horário que você pode mostrar o projeto. Por exemplo, nós temos muitos clientes que trabalham em horário comercial. Aqui na nossa cidade, as pessoas trabalham em turnos, né? Então eles trabalham, tem pessoas que trabalham das 10 da noite às 5 da manhã, das 5 da manhã a 1h30 da tarde, então são horários bem complicados. Mas tem pessoas que, por exemplo, ela consegue, eu saio 7h30 de casa. É melhor para você atender ela no domingo 10 horas da noite ou numa terça-feira 7 horas da manhã? Você prefere o quê? No domingo à noite ir lá atender ela ou acordar um pouquinho mais cedo para ir atender essa cliente? Então pense muito bem no tempo que você vai ter, em como você vai atender ele e no profissionalismo, né? Porque você também tem que ter vida. Por isso, marque um horário que seja compatível com você e com o seu cliente. E defina esse dia e essa hora, né? Por exemplo, se você quer atender o seu cliente na terça-feira, às 10 horas da manhã, vai lá e combine com ele às 10 horas da manhã. Seja pontual, não atrase 5, 10 minutos. Esteja 10 minutos antes. Porque assim como o seu tempo e a sua hora são caros, o do seu cliente é mais caro ainda. Porque às vezes ele está pedindo folga para o seu patrão, talvez ele tenha que estar deixando de fazer algum serviço que ele ia fazer. Imagine nós, vamos comparar nós marceneiros. Você combina com uma pessoa que vem na sua casa para vir fazer um serviço, sei lá, instalar um ar-condicionado, por exemplo. Você não instala, você chamou o cara para instalar.
mas você não mora perto da marcenaria. Às vezes você mora 10, 15, 20 minutos, às vezes até horas distante da sua empresa. E aí você combina com o cara 10 horas da manhã. E você também tem que estar lá na marcenaria produzindo, você tem a sua produção, seus funcionários, etc. E o cara do ar-condicionado não chega. E dá 10h15, 10h30, ele aparece lá 11h15 da manhã, 1h15 de atraso. Você vai ficar contente com ele vir fazer essa demora? Não, né? Então seu cliente também vai ficar contente? Não. Então olha só, você já está tendo um problema de atendimento, seu cliente já vai ficar, não vai gostar do seu, primeiro, pelo seu atraso. Claro que imprevistos acontecem, pessoal, mas não podem ser recorrentes, né? Você tem que saber dosar quando está acontecendo um atraso, quando está acontecendo um problema, mas se você combinou com o seu cliente, cumpra esse horário. E principalmente, se esse horário é o seu dia de atendimento. Por exemplo, você definiu que você vai fazer esse atendimento às terças-feiras. Tira um dia para você fazer esses atendimentos. Porque, por exemplo, às vezes você tem um cliente que mora lá no centro da cidade e ele pede para você tirar uma medida lá na cozinha dele às 8h15 da manhã. Beleza, aí você vai lá e tira a medida e você volta para a marcenaria, você está trabalhando, de repente liga o outro cara, vizinho daquele lá. Ele mora no apartamento de cima, às vezes. Já aconteceu isso, de nós tirarmos apartamentos porque um indicou para o outro e tivemos que tirar a medida. Aí ele vai lá, puxa, eu estava lá agora. Então você vai voltar lá para o centro? Qual que é o dia que você combinou para tirar as medidas? É na terça-feira. Você não vai sair todo o tempo, todos os dias para fazer esse atendimento. Porque isso é gasto, é seu tempo. Então tira um dia para você fazer esses atendimentos, coloca na sua agenda lá o seu José, a Dona Maria, aí você vai fazendo os atendimentos nesse dia e se surgir uma vaga, você inclui esse lá na sua agenda. Agora, se não der certo, marca para outro. Então eu vou sair de novo só na quinta-feira. Aí você abre outra agenda para você não perder esse tempo, para você economizar o seu tempo, que o nosso tempo vale muito. Então, se você não tiver uma data definida para você atender os seus clientes, um horário definido, você pode perder muito tempo, você vai atrasar sua produção, você vai ficar mais na rua atendendo o cliente do que fazendo ou produzindo. Isso também não pode acontecer. É importante fazer vendas, mas você tem que ter uma agenda organizada para o atendimento, né? Organiza a sua produção com a sua agenda, com seus atendimentos, seja você ou outra pessoa. Isso é muito importante. Se às vezes você tem outras pessoas que trabalham para você, você pode ter um designer, um arquiteto, seu filho, sua esposa, qualquer que seja. Você tem que ter a parte do escritório, do atendimento organizado, porque isso mostra responsabilidade para o seu cliente, né? Porque daí eles já vão ver que você é uma pessoa que atende no horário, faz um bom atendimento, leva todo o materialzinho, leva a sua pasta com a sua trena, com a sua caneta, tira toda a medida corretinho, não fica todo atrapalhado, chega tudo tropeçando, entendeu? Isso mostra responsabilidade, passa confiança para o seu cliente. Vai ser muito mais fácil de você fechar um negócio já no primeiro contato, né? É como diz aquela expressão, né? A primeira impressão é que fica. Por isso, dê a melhor impressão possível para o seu cliente. Beleza, então esse é o primeiro ponto, né? Que nós temos que ter essa data definida, um horário para atender o cliente. Mas para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que ter o segundo ponto, muito bem definido, que é você ter um horário para você, para a sua empresa. Quando as pessoas, lá nas empresas grandes, né, em todas as fábricas, qualquer fábrica, ou até mesmo se você já foi um funcionário algum dia, você tinha um cartão ponto, um horário para você entrar e você sair. Por que que na sua empresa, você como um patrão, não tem esse horário? Está errado. Então você tem que ter o horário para você. Você, marceneiro, né? Que você vai ter que definir o horário em que você vai trabalhar, entrar ou sair. E por que que isso é uma das coisas que parece ser boba? Por que que eu sou dono da marcenaria, eu sou o empresário, por que que eu tenho que ter um horário? Porque o que que adianta você ter uma empresa trabalhando, funcionando, e você não ter horário para viver? O que que adianta você estar ganhando dinheiro e você não ter como aproveitar o que você está fazendo? Pessoal, nós abrimos empresas, você que abriu a sua empresa, você que está querendo abrir sua empresa, você que tem a sua marcenaria, você abriu um negócio para você ter mais tempo para você ter mais dinheiro para você. E aí você vive dentro dela, então você está com o objetivo errado. Por isso, defina um horário, faça nem que seja o cartão ponto, coloca lá
o seu nomezinho com os horários que você quer. Sabe aquele cartãozinho amarelinho, marrom lá, que o pessoal bate horário, coloca os horários? Define o horário. Qual é o horário que você vai trabalhar? É das 7 da manhã, até as 18 horas? Trabalhe esse horário. Se surgir um imprevisto, acontece muito com nós. Nós estamos, por exemplo, montando móveis em outra cidade, às vezes a gente trabalha até um pouco mais tarde para aproveitar a viagem, para terminar o móvel. Mas, pessoal, você está no seu galpão da sua empresa. Você não vai chegar lá às 5 horas da manhã e trabalhar até às 10 da noite. Isso não é vida. Ah, mas eu preciso entregar, eu preciso fazer as coisas, eu tenho que entregar, senão não vai dar conta. Se você não está dando conta de entregar, ou está tendo problema na primeira coisa que a gente falou sobre atendimento, que aí você já está tendo um problema com prazo para entrega, você já está tendo um problema com produção, você está tendo um problema com dívida porque você está precisando de dinheiro. Pessoal, isso é uma bola de neve que está levando você à falência da empresa. Então você tem que, olha só quanto, se a gente ficasse falando todos os erros que levam a empresa, a gente ia ficar horas aqui falando sobre isso. Por isso, define uma hora para você trabalhar, para você não acabar. E outro problema, o que adianta você trabalhando das 5 às 10 e você está cansado? A gente já comprovou isso, a gente já tentou fazer pelo menos uma hora a mais trabalhando no dia para poder produzir um pouco mais, não produz mais. Depois das 5, 5 e meia, você começa a fazer um pouquinho de hora extra, não rende mais, você só está gastando teu tempo. Você só está gastando energia do galpão ligada, é só material, às vezes você erra a peça porque está cansado. É perigoso porque você pode se machucar gravemente quando está cansado. E o que adianta? Você está lá com a empresa produzindo a milhão, trabalhando 5 às 10 e de repente vai lá e se machuca. Ou hoje nós estamos vivendo aí, né, nessa época tão difícil, todo mundo ficando doente, aí você tem que ficar uma semana de molho. O que adianta produzir 2, 3 meses a fio lá, bombando, e de repente ficar uma semana a empresa parada? Entendeu, pessoal? Pense no seu emocional e no seu físico. Isso é muito importante, porque você, mais do que tudo, e a sua família depende de você para isso produzir. Porque é muito difícil você hoje achar, a gente já falou num vídeo nosso, achar funcionários qualificados para deixar a sua empresa tocando aí sozinha, né? É muito difícil você achar alguém. E principalmente se você trabalha sozinho, é pior ainda. Então você tem que pensar em você, na sua produção, você como marceneiro aqui, na sua saúde, para a sua empresa, sua produção tá tocando. Então, evite esse erro de não ter horário. Definir um horário, eu vou trabalhar das 7 às 18, segunda a sexta-feira. Faça esse horário. Define esse horário para você, para os seus funcionários. Se ele quer fazer uma hora extra porque ele está precisando do dinheiro, então define o horário. Então, faça mais uma hora. Mas tome cuidado também com isso, né? Para o seu funcionário não se machucar, para ele não fazer horas, às vezes ficar cansado demais e depois você também ficar faltando com alguém, né? Vai lá, se machuca, fica uma semana sem funcionário. Entendeu, pessoal? Não é só 1, 2 horas a mais todo dia. Às vezes vai ser uma perca de 15, 20 dias se acontecer um problema. Sem falar nos custos, né? Se alguém se machucar, né? Os custos, né? Físicos e financeiros. O material que você pode perder por errar. Né? Então, se você não está com horário definido para começar e para parar, você já está tendo um problema de produção, né? Sempre pense nisso. Eu vou parar nas 18 horas? Se eu ficar ali fazendo uma pecinha, 15, 20 minutos, beleza. Mas se você não está tendo horário porque você não está conseguindo entregar, já pense que você está tendo um outro problema, que é o da produção. Por isso, se você está tendo problema de horário por causa da produção que você precisa entregar, vamos para o terceiro erro que as pessoas tem bastante, que é o de terceirizar. Então vamos lá para o terceiro erro que os marceneiros têm medo de fazer, que é a terceirização, né? Eu falo isso porque nós tivemos esse medo, né? Talvez você não tenha esse medo, né? Talvez você já terceirize, né? Mas é muito importante você pensar com carinho nesse ponto da terceirização, né? E a gente fala de não só dos materiais de MDF. Tem muita gente que pega os perfis de alumínio para terceirizar, fazer portinha de vidro, ou às vezes tenta comprar coisas para fazer o vidro dentro da marcenaria, até mesmo mármore dentro da marcenaria. Pessoal, terceirizar não é só o corte de MDF, é terceirizar tudo aquilo que não tem a ver com o marceneiro. A gente já tentou fazer isso, algumas coisas, portas de vidro, portas de alumínio, mas o seu tempo vale muito, pessoal. Entregue, foque o móvel e se especialize em marcenaria. Vai fazer uma cozinha? Se especialize em fazer ela de um jeito fácil para você, que ela fique rápida, boa, bem estruturada, fique um produto excelente para o seu cliente. Por isso, pense em terceirizar
todo tipo de material que você conseguir na sua cidade. Principalmente se você tiver com problemas de produção, o corte, né? Que a gente fala bastante aqui, né? Sobre... Acabou a coisa aqui? Oh, meu Deus. Acho que tá molhado. Acho que tá molhado aqui. É que tá úmido o ar. Terceirizar. Perca o medo de terceirizar. Se você tem aí perto da sua empresa, da sua cidade, né? Fábricas que fazem terceirização de tiras e cortes, procure saber como funciona, né? Ou procure saber se existe ou não, né? Nós ensinamos aqui, né, no nosso perfil, nós temos um treinamento que ajuda também a achar e fazer esse tipo de terceirização. Também procure empresas de mármore, de perfil de alumínio, ou qualquer outra empresa, tinturaria de tecido, pintura, né? Pintura de móveis. A gente fez aqui na nossa marcenaria, né? A pintura. Até eu explicar um pouco o que aconteceu, né? A gente precisava fazer algumas pinturas para alguns móveis e a gente montou toda uma estrutura para fazer a pintura, porque era muito cara a pintura. Quem trabalha com pintura de móveis sabe como que é o custo, né? O metro quadrado aí é caríssimo. Aí não, vamos economizar, né? Trazer tudo aqui, o pai comprou a pistola, a gente tinha o compressorzinho e fomos tentar fazer. Meu Deus, que erro, que perca de tempo. Porque a gente teve que passar a massa, lixar e pintar, e aí refazer a pintura, e aí dava bolha porque a gente não tinha tanta experiência, e aí depois dava um probleminha porque às vezes não ficou bom. Perca de tempo, sendo que ele podia ter feito todos os outros móveis, ter mandado pintar para aquela terceirização da pintura e ter ficado pronto, né? Então perca esse medo, você não está perdendo dinheiro fazendo isso. Na verdade você está ganhando dinheiro, porque quem está pagando o produto é o seu cliente. Você vai colocar no orçamento a pintura, o orçamento dela. Não vai ser do seu bolso. Pense que isso vai agilizar o seu processo de entrega. E vai ser muito mais fácil você entregar um produto de qualidade, muito bem feito por um outro profissional qualificado, do que você ter que fazer alguma coisa às pressas para poder entregar e agilizar tudo aquilo, né? E lembra, a gente tem prazos. Todo cliente ele quer o móvel no tempo dele. Então você tem que ter o seu prazo, você tem que colocar, né, para o prazo do seu cliente. Então imagina, você tem que produzir um móvel, fazer toda a pintura, fazer todo aquele processo e instalar ele, sendo que você não é tão profissional assim na pintura, né? Então pense muito bem nisso, né? E o corte de tiras e as fitagens também, a usinagem, né? Às vezes você está produzindo alguma coisa aqui e está apertado, aconteceu algum problema, estragou sua máquina, seu funcionário se machucou, sabe, aconteceu algum imprevisto e você não está dando conta de entregar no prazo. Pense em terceirizar, né? Talvez pelo menos os cortes ou alguma coisa que agilize esse prazo. E uma dica bônus, pessoal, aqui para você, se caso você está tendo problemas com prazos, né? Como a gente mencionou antes, né? Que você tem que entregar tudo, né? Imprevistos acontecem. Novamente, a gente não está julgando ninguém aqui, né? Já aconteceu com nós também, né? Ano passado, quando a gente estava aqui com muitos móveis, e teve alguns problemas com clientes lá que estavam demorando para decidir, aí a gente também teve que acelerar a nossa produção, né? Foi o que ajudou nós, que nós conseguimos dobrar a produção. E uma coisa que você pode fazer é conversar com o seu cliente. Vai lá e liga para ele, explica para ele, faça uma ligação. Cara, aconteceu um problema aqui na minha marcenaria, minha máquina estragou, meu funcionário se machucou, eu tinha te prometido para entregar agora no dia 1º, mas eu vou atrasar uns dias, eu posso te entregar no dia 15? Conversa com ele, explica, olha, eu vou te entregar os teus móveis, estão aqui, se você quiser vir na minha marcenaria, se o caso você tiver eles prontos, vem aqui na minha marcenaria, o material está aqui, já comecei a produzir, e explica para ele. Seu cliente com certeza vai entender, exceto se for uma pessoa realmente que não vai ter como conversar, né? Vai ser difícil, mas liga para ele, combina outra data, e se você combinou outra data, entregue nessa data, né? Não fique postergando cada vez mais, porque isso piora e abala a confiança que você tem com o seu cliente. É isso aí, pessoal, é isso aí, marceneiro, marceneira. Se você está gostando desse conteúdo, né, não esquece de deixar o seu curtir aí, né, o seu like para nós, né, para fortalecer o nosso canal. A gente está sempre produzindo conteúdos para ajudar vocês a aumentar a produção, né, dobrar a produção da sua marcenaria sem você precisar trabalhar mais por isso. Por isso que esses erros que a gente comentou aqui hoje vão ajudar você, podem até mesmo salvar a vida da sua marcenaria. Porque são coisas, pessoal, a gente costuma comparar como um cupim, né? Quem trabalha com madeira, você aí já conhece muito bem, né? O cupim, ele começa a corroer por dentro, ele vai correndo a madeira e quando você vai pegar aquela madeira, ela tá toda podre. Por fora parece boa, bonitinha,
mas por dentro tá podre. E esses pequenos erros que você vai deixando para depois, não precisa arrumar agora, vão corroendo a sua marcenaria por dentro e daqui a alguns anos, ou em poucos meses, você vai ver ter um rombo na sua empresa, ou financeiro, ou de material, ou está sendo mal falado e você nem sabe, né? As pessoas acham você um bom marceneiro, porém não cumpre com prazos, está sempre enrolado. Então a gente está tentando ajudar vocês a organizar a sua marcenaria, a sua produção, para que vocês sejam marceneiros de sucesso, para que vocês tenham tempo. A gente vai sempre tocar nessa tecla, bater nessa tecla do tempo. Não tem coisa mais preciosa do que você ser dono da sua empresa e você ter tempo para você, para sua família, para os seus hobbies, para você aproveitar aquilo que você está vivendo, aproveitar o que você está tendo. Você tem uma empresa, valorize isso, né? Não é hoje todo mundo que tem uma empresa no nosso país, né? Não é fácil as pessoas iniciarem um negócio, né? Muitas pessoas querem isso que você tem, ter o seu próprio negócio, poder administrar ele. Por isso, aprenda, pegue esses pontos, né? Como a gente viu, né? Tenha uma agenda para o seu cliente, né? Defina uma agenda para o seu cliente. Anota aí, né? Quais são os dias que você geralmente tem mais, você precisa ir para o centro da cidade, ou que você precisa fazer algum atendimento. Você vai ter um médico, aproveita para atender, ó, eu vou ter um dentista na quinta-feira de manhã, então já aproveita e vai atender um cliente. Aproveita esses pequenos horários na sua agenda para você fazer o atendimento do cliente, vai facilitar o seu processo. Também faça um horário de entrada, defina os horários de entrada e saída da sua empresa, né? Você não é funcionário, mas você precisa ter seu horário, você precisa parar de trabalhar uma hora, você precisa organizar a sua agenda, porque quem não organiza a agenda, infelizmente acaba trabalhando demais, acaba se desgastando da sua empresa, o seu dinheiro, e aí quando você perceber, você ou tá ali morto de cansado, só passa o final de semana morrendo no sofá porque trabalhou demais durante a semana, então você está jogando seu tempo fora, está jogando sua vida fora. Mas para isso que tudo aconteça, você precisa organizar a sua produção, que é como a gente falou, né? Não tenha medo de terceirizar, né? Seja os cortes, alguns materiais e principalmente as coisas que não são de marcenaria, né? Pedra, perfis, vidros, coisas, as ferragens, né? Muito hoje está sendo utilizado muitos metalões, né? Para fazer ferro, né? Se você não é especialista nisso, se você não tem o material necessário na sua empresa, faça um orçamento com fora, terceirize. Isso vai agilizar muito o seu processo, vai deixar o seu trabalho mais leve, menos cansativo. E eu tenho certeza que você não vai perder cliente por isso, você não vai perder negócio, você não vai perder dinheiro fazendo isso. Na verdade, você vai estar ganhando muito com isso, que é tempo, é saúde para você, é saúde mental, é a sua saúde física, financeira da sua empresa. Você vai ter, sim, sucesso com a sua empresa se você seguir esses 3 pontos. Foi uma das coisas que nos ajudou e eu tenho certeza que se você conseguir aplicar isso na sua empresa, né, se já está aplicando, parabéns, né, continue fazendo isso, sempre continue verificando se a sua empresa está nos trilhos, né, para você não ter problemas. E nós estamos aqui para ajudar você, né? E se você tiver alguma ideia de vídeo que a gente possa produzir, dos dificuldades que você tem na sua empresa, mande aí para nós no chat, nos comentários, diz para nós o que você achou, se você gostou desse conteúdo, se nós estamos te ajudando também, continue nos seguindo, curta esse vídeo e pode ter certeza que estamos aqui para ajudar vocês e a gente se vê no nosso próximo episódio do Marcenaria 2x. Então, até a próxima!